Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vi que estão animados, né, Najara? Tudo bem. Muito bem, muito bem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, eu sou Gisele. Hoje nós vamos falar sobre temas que são, na verdade, são temas que todo mundo conhece, que muitas pessoas passam por isso e muitas vezes não sabem por quê. Então, nós vamos ter um bate-papo aqui, como a Najara falou mais para o finalzinho da palestra, nós vamos abrir para dúvidas de vocês e é importante tirar dúvidas realmente, para não sair daqui com aquelas interrogações maiores do que quando entraram, tá bom? E o nosso tema é mente sã e corpo são. Então, o que será que nós devemos fazer, né, para cuidar da nossa mente? Então, a saúde mental. O que será que é a nossa saúde mental? Todos temos? Todos temos a saúde mental, não é? E nós vamos ensinar hoje algumas dicas para que vocês possam preservar essa saúde mental também, tá? Então, alguns dados aqui que a gente sabe que são dados um pouquinho chatos, né? Mas a seguir tem números, tudo, mas são importantes para complementar o que nós estamos falando, tá? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo ele é capaz de usar as suas próprias habilidades, né, para se recuperar do estresse do dia a dia, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Pegando um pouquinho aqui ó, o gancho do contribuir com a sua comunidade, a gente só consegue contribuir com a comunidade, com amigos, com família, quando? Quando nós estamos bem, não é? Então, essas habilidades que eles mencionam, na verdade, são recursos internos que todos nós temos, todos vocês têm. Tá? Então, vocês têm plenas condições também de ter essa saúde mental. Antes de entrar falando, explicando sobre o que é cada tema, né, cada tópico de estresse, de depressão e de ansiedade, nós vamos fazer um apanhadinho aqui sobre os dados, tá? Nos últimos 10 anos, o número de pessoas com depressão aumentou em 18,4%, representando 5,8% dos brasileiros no nosso país com essa doença. E aí nós vamos explicar um pouquinho o que é a depressão. 322 milhões de pessoas, ou seja, 4,4% da população de todo mundo tem depressão. Isso é muito, não é? Isso é bastante. Então, muitos estudiosos dizem que a depressão é o mal do século, outros que a ansiedade é o mal do século, mas na verdade são as duas, né? São as duas doenças que mais acometem as pessoas do ponto de vista emocional. A ansiedade aumentou 14,9% no nosso país. E aí, a gente tem várias teorias, né? Então, o quê? O desemprego pode aumentar a ansiedade? Sim, com toda certeza. Com isso cai o poder aquisitivo das pessoas também, as pessoas mais em casa, né? Sem perspectiva também do ponto de vista financeiro. Isso também causa estresse, ansiedade, depressão. 5,8% dos brasileiros sofrem de depressão, como a gente já conversou, e 9,3% também sofrem de ansiedade. Isso é bastante, né? Então, o que pode afetar o bem-estar e a nossa saúde mental? Aqui tem algumas coisas e nós vamos dando alguns exemplos também para que vocês possam entender melhor, tá? Não estranhem se vocês forem se identificando com um ou mais item do que nós formos falando, tá? Porque muitas vezes a gente não percebe até que alguém fale, né? Até que alguém toque no assunto, você acaba percebendo e identificando com maior facilidade. A gente pode falar que é uma contradição, carga excessiva de trabalho, mas eu não acabei de falar que a população está desempregada? Então, quando a pessoa arruma um emprego, como assim carga excessiva de trabalho vai incomodar uma pessoa? Mas incomoda, não é? Por que isso? Cada vez mais, com essa aceleração de internet, né, dos meios de comunicação também, cada vez mais ágeis, as empresas e as pessoas se sentem cada vez mais pressionadas, não é? Então, com isso também, nas empresas, cada vez mais as pessoas são cobradas de desempenharem melhor, com muito mais produtividade, com cargas horárias muito mais longas. E aí, com isso, a pessoa acaba também se sobrecarregando um pouquinho. Várias demandas ao mesmo tempo.
Já ouviram falar? O dia teria que ter 36 horas, não 24? Não é? Hã? 48 horas. 48 horas, mas na verdade o dia tem a quantidade de tempo que ele tem que ter, não é? 24 horas no dia é suficiente para que nós possamos ter o nosso ofício, né, que é saudável também, contribui também bastante para a saúde mental, termos uma parcela de lazer, né, nos dedicarmos, dentro desse lazer, nos dedicarmos para a nossa família e também cuidarmos da manutenção da nossa saúde. Então, o dia ele tem o tempo certo. E nós vamos identificando aqui algumas formas também de fazendo com que o nosso dia seja um pouquinho mais produtivo. Então, fazer várias coisas ao mesmo tempo é uma questão do quê? Planejamento, não é? Então, planejamento, identificando que tipo de tarefa no seu dia, seja no trabalho ou seja na vida pessoal, tem mais prioridade ou é mais urgente e menos, né? Tudo isso também pode ajudar com que a gente não tenha nenhum, não sofra aí por problemas de saúde mental. Metas abusivas? Sim, mas será que essas metas elas são só metas de trabalho? Uma meta quem já tem faculdade, graduação e pós-graduação, eu quero fazer um idioma, né? Que deveria ser o básico. Ou outras metas também, né? Quem já não colocou como meta na quarta-feira, depois de comer aquele brigadeiro delicioso, na segunda-feira eu começo uma dieta, né? Por exemplo, mas, né? E metas são importantes, a gente trabalha com elas sempre. Aqui nós temos metas. Vocês, quem está aposentado, tem metas. Quem ainda está trabalhando, os aposentados também trabalham, tá? Só para frisar, só para constar, tá? Não estou falando que não trabalham e bastante. Quem trabalha também. Então, as metas, elas são interessantes, né? Importantes para nós. Só que não se colocar além do que pode. Então, fazer a dieta na segunda-feira, começar a dieta na segunda-feira, é legal? Temos nutricionista ali no canto que vai adorar também que eu fale isso, mas desde que não é, aquele peso, aquela meta do que deixar de comer e do que comer, como fazer para emagrecer, não seja algo que eu sei já que eu não vou conseguir cumprir. Né? Então, metas que vocês consigam cumprir, tá? Competitividade também pode afetar a saúde mental? Pode, não é? Nós vivemos num mundo cada vez mais competitivo. Competimos com nós mesmos, competimos com as outras pessoas. As empresas também estimulam bastante isso, não é? Chefes também estimulam um pouquinho isso. Vamos ser competitivos, né? Querem extrair o melhor de nós mesmos. Então, também pode prejudicar um pouquinho a nossa saúde mental. Com tudo isso, né? Estresse no trabalho, com esse aumento da carga horária do trabalho também, como é que fica o nosso tempo para a família e para a vida social? Isso também contribui bastante para prejudicarmos a nossa saúde mental. O trânsito, acho que por si só já fala, né? Trânsito. Já não precisa falar mais nada, não precisa acrescentar nada. O estresse, exaustão emocional, a violência, cada vez mais nos grandes centros também, solidão, falta de tempo para a vida social, isolamento, baixa autoestima, né? Então, muitas vezes, assim, nós vivemos num mundo tecnológico, em que as pessoas, às vezes, dentro de uma mesma casa, conversam através do WhatsApp. Não é assim? Tudo que é excessivo é ruim, né? E ter água. Ter água em excesso também faz mal para a saúde, sobrecarrega também o rim. Então, tudo que é excessivo, acho que os meios de comunicação, a internet, todos esses meios sociais, redes sociais de um modo geral, podem ajudar e ajudam. Eles vieram, na verdade, para ajudar. Mas as pessoas se isolam, cada um se colocando no seu mundo, porque cada um vai fazer o que acha também melhor ali daquele objeto, né? Daquele recurso, né? Vamos dizer assim. Sedentarismo, causando também um desgaste físico aí muito grande. Vamos entrar num tema que a gente acaba falando também disso bastante na saúde mental, que é o estresse. Será que o estresse ele é sempre vilão? Não, né? Um pouco de estresse é necessário, tá? Nós aqui contamos com o quê? Com o nosso raciocínio, com a nossa capacidade de planejamento, não é? O que diferencia um animal do ser humano? É a capacidade de planejar antes de tomar uma decisão e antes de fazer alguma coisa, certo?
Mas, trazendo um pouquinho para o reino animal, o estresse ele pode ser bom quando um animal que é perseguido por um outro animal, por exemplo, se ele estiver naquele estado de relaxamento, tranquilo, se ele não estiver focado, se ele não estiver preparado para rebater aquele outro animal, ele é abatido e ele é morto, não é? Então, por quê? Naquele momento que ele é abatido, ele tem uma carga de estresse. Todo o nosso corpo, e o animal também da mesma maneira, né? Cada um dentro da sua particularidade, claro, se prepara para uma situação de estresse, tá? Então, nossa pupila fica dilatada, nossa narina também, para sentir, né, a aproximação daquela pessoa que pode causar um risco para nós, a audição também, e da mesma maneira os animais também comparativamente, tá? Então o estresse ele é positivo quando ele nos move para que nós possamos fazer as coisas que nós precisamos. E a palavra estresse tem origem numa palavra inglesa, tá? E significa pressão, tensão, insistência, né? Uma pressão por um tempo maior, tá? Podemos dizer dessa maneira. E o que causa o estresse? Um conjunto de reações fisiológicas para adaptações a novas situações, tá? Então, o estresse, ele causa reações físicas no nosso corpo. Porém, como nós já vimos assim, o estresse ele não é um vilão, né? O estresse, um pouco de estresse é necessário, tá? Necessário para que a gente consiga viver mesmo, né? Para que a gente tenha aquela disposição para levantar da cama, para nos movermos para os nossos objetivos, corrermos atrás do que nós precisamos fazer, para ir trabalhar, para estudar, enfrentar o trânsito, para enfrentar toda a demanda aí do dia. Mas, né, queremos ou precisamos com um grau de satisfação. O problema é quando se torna excessivo e supera nossa capacidade de adaptação, ou quando o estresse também ele é por um período prolongado, porque aí o estresse ele vai acometer o corpo, além do emocional, claro, também o corpo da pessoa, causando doenças, tá? Dores de cabeça, não é? A pessoa que está muito estressada, ela sente uma série de reações físicas. Dores de cabeça, dentes rangendo, que é o famoso bruxismo, não é? À noite também, ela fica tão tensa durante o dia que à noite também o corpo dela congela, né? A mandíbula fica totalmente tensa. Quem leva o estresse para a cama, não é? Causando insônia também, cansaço excessivo. Não dormindo, a pessoa não tem como acordar bem, 100%, né? Então, acorda já mais fadigado, acorda mais cansado, sentindo dores por todo o corpo, não é isso? O estresse também causa dor no peito, taquicardia, má digestão, né? As pessoas ficam muito tensas, contraem muito mais essa região abdominal também, muitas vezes não percebendo, não conseguindo digerir os alimentos, sentindo constipação, retendo, né? Ou até mesmo causando diarreia, sentindo falta de ar, né? O estresse causa taquicardia bastante, não é? Sudorese. E o estresse excessivo, e por um tempo prolongado, ele causa algumas doenças crônicas, né? Pressão alta, pode inclusive agravar até mesmo para as pessoas que fazem uso de medicação, controlam a alimentação, podem também piorar pressão alta, a glicemia também, aumentando aí o quadro de diabetes e também a transpiração exagerada.